agora é hora de análise gráfica. Alex André fala hoje sobre a retomada econômica nos Estados Unidos. E ele também comenta se o S&P e os impactos do tapering. Vamos acompanhar. É isso aí, Hanna e também Daniel Morales. A gente sempre traz aqui uns gráficos aqui no BMC Stock. Hoje, a gente vai trazer aqui 10 gráficos para retratar um pouquinho tanto do USD, aqui na Europa, na Ásia e também principalmente o que reflete aqui no Brasil e também principalmente falando do S&P 500 e também sempre de alguns gráficos a gente fala também um pouquinho sobre China, que é o holofote das últimas notícias aqui do mercado. Então, vamos falar de tudo um pouquinho agora nos principais gráficos do dia. O primeiro gráfico a gente vai retratar um pouquinho sobre exportações, referente à China, ou seja, são países que têm maior exposição à exportação à China. Então temos aqui, inclusive o Brasil corresponde aqui a 27% em 2018, a gente não tem um dado atualizado até o momento, mas o último balanço que saiu, 27% das exportações do Brasil são direcionadas à China, lembrando que 98% era muito abaixo ali, de 4%, 5%, ou seja, o Brasil ainda evoluiu de forma muito forte as suas exportações para a China, inclusive o Japão também, para 20% agora, Estados Unidos para 7% e também Alemanha 7%, Coreia também 27%. Então, ou seja, os países elevando a participação exportações chinesas, que significa que a economia chinesa vem ganhando participação global cada vez mais desde os últimos 10, 15, 20 anos. Tá? Agora a gente vai passar aqui o próximo gráfico, que é bem interessante, a gente vai continuar falando um pouquinho de China, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre o mercado imobiliário, sobre o real estate de lá. A gente tem essa linha vermelha, que retrata aqui o crédito imobiliário em relação tanto em 2010 até agora, no ano de 2021. E também nessa linha aqui mais escura, abaixo dessa linha vermelha, nós temos aqui os preços, a mudança de preço das casas chinesas. Então a gente tem aqui das casas novas em relação a crédito. Então nós temos aqui um pico em relação a crédito em 2012 até o final de 2013 e depois começou novamente um pico de crédito em 2015 até 2016, final de 2017. E agora a gente observa uma relação de aumento de crédito em 2019, em 2020 e 2021, ficando abaixo, chegando ali em níveis próximos a 2010 e 2011, quando a gente fala de crédito imobiliário, que reflete até mesmo essas grandes preocupações, não só da Evergrande, entre outras construtoras, ter esse boom de crédito, de várias construções sendo feitas. A gente está falando aqui de um land bank aqui de bilhões de dólares, diversas obras sendo tocadas por lá, basicamente para impulsionar o crescimento chinês. Quando a gente fala de PIB chinês, 25% a 30% do PIB chinês corresponde ao mercado imobiliário, à construção e incorporação. Então esse mercado é muito importante na China. Então a gente consegue observar que a relação de demanda de crédito diminuiu, claro, basicamente depois desse grande impacto aqui em relação a crescimento de crédito anterior no ano de 2019 e 2020, como a gente consegue observar em linha com o histórico, ou seja, não tem nenhuma grande novidade, a gente consegue observar uma grande correlação entre preços das casas e também em relação a crédito. Então, se a gente colocar esse gráfico aqui e comparar com o histórico desde 2010, a gente não consegue observar uma grande novidade. Lembrando que a gente consegue observar o preço médio das casas das 100 maiores cidades da China. Tá? Então, isso que a gente consegue observar nesse gráfico. Bom, agora no próximo gráfico, a gente vai falar um pouquinho lá dos Estados Unidos, em referente à retomada econômica, sobre a pandemia. Então temos aqui principalmente em relação à utilização média dos escritórios por lá. Então a gente consegue observar que São Francisco tem retomado em relação, desde lá do dia, no mês 5 de maio de 2021, chegou a 15%, chegando agora a níveis próximos a 20%. Mas o que destaca bastante aqui em relação a uma retomada em V muito importante é Nova York, que está nessa linha aqui, um pouco mais escura, que a gente coloca numa retomada que estava ali próximo a 15%, agora chegando, superando quase ali os 25%, 24%, 25% de utilização dos escritórios, ou seja, as empresas por lá chamando seus funcionários, à medida que vem se vacinando, vem cada vez mais esse calendário vai aí progredindo, as companhias pedem aí para ter não só um modelo híbrido, mas também um modelo presencial. Isso também aumenta uma retomada econômica e fortalece não só a economia local, mas também dos Estados Unidos por lá. E quando a gente fala aqui a média dos Estados Unidos, ou seja, não só São Francisco e Nova York, mas todas as cidades, as maiores cidades dos Estados Unidos que tem ali um polo dos escritórios mais forte, a gente consegue observar essa média superando ali próxima a 30%, mas lembrando aqui que desde maio, essa linha está ficando bem próxima de 30%, ou seja, não tem nenhuma grande novidade, mas lembrando que já começa com Nova York, essa grande retomada em V, que pode até superar ali 30%, 35% nos próximos meses, como de acordo com alguns analistas preveem ali, quando a gente consegue observar desde julho,
saiu de um patamar de 17%, agora superando ali quase 25%. Então, ou seja, uma retomada muito forte, quase dobrando ali nos últimos 5 meses, tá? Agora no próximo gráfico a gente vai falar, saindo dos escritórios, a gente vai falar um pouquinho sobre circulações, né, de pessoas, né, nas principais estações de metrô em Nova York, tá? Então a gente tem aqui um dado bem interessante para a gente ter uma indicação clara, né, de retomada econômica. Então temos aqui desde o ano passado, fevereiro de 2020 e março de 2020, esses números ali estavam positivos, né? Agora, depois da pandemia, esses números, né, despencaram e agora a gente consegue observar uma retomada, né, nas principais estações, né, como a estação do Brooklyn, né, e também outras estações por aqui. Ou seja, a gente consegue observar essa retomada em V, né, principalmente agora, começando em agosto, setembro, e lembrando, né, nos últimos meses, tem uma retomada gradual positiva, mas lembrando, deu uma atenção muito especial para os últimos 2 meses, agosto e setembro agora. A gente consegue observar uma inclinação da curva, ou seja, um apetite maior das pessoas, né, circularem, trabalharem, até mesmo, né, ter mais segurança para sair de casa. Então a gente consegue observar um ambiente macro mais favorável aqui no curto prazo para os Estados Unidos em termos de circulação, de acordo com os últimos dados. Agora nesse gráfico aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado elétrico, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa pegada de ESG, como eu comentei no começo da apresentação. A gente consegue observar vendas de carros elétricos referente a carros de combustão, né, de forma como um todo, né? Ou seja, a gente consegue observar a participação de vendas. A gente consegue ver que os Estados Unidos não tem uma grande representatividade, né? Está ali um pouco abaixo de 5% de vendas, mas na China a gente consegue observar também já um aumento, né, de vendas já superando 5%. Lembrando que fevereiro de 2021 estava girando próximo de 5%, agora em torno ali de próximo a 10%. O que tem destaque aqui muito importante, né, a Alemanha, né, que já está ali de próximo a 35% das suas vendas de carros estão ligados a carros elétricos por lá, ou seja, em torno de 1/3 das suas vendas, né, de todos os carros que são feitos na Alemanha são carros elétricos. E também tem um destaque para a França, né, que também na Europa chegando ali a quase 30% também de participação, lembrando, né, ou seja, tanto a Alemanha quanto a França, né, despontando ali, né, de vendas de carros elétricos. A gente consegue observar, né, países ali como China e Estados Unidos ficando logo abaixo. Então a gente consegue observar tanto uma política, né, mais sustentável, alguns países até adotando, né, regras, né, leis que até uma determinada data, um determinado ano, né, todos os países ali da União Europeia precisam, né, ter o carro com a matriz elétrica, ou seja, precisa trocar o combustível fóssil para o carro elétrico, e os países já estão, né, se adiantando, né, fazendo essa adoção, e isso, né, até mesmo deixa, né, de encarecer, o produto ficar mais barato, as companhias conseguem ter melhores tecnologias, tanto de autonomia dos seus veículos, até mesmo de repasse de preço. Então esses são os principais pontos para a gente entender nessa troca de matriz energética, lembrando, né, que 1/3, né, da relação de aumento, né, de temperatura global, de emissão de gás, né, carbônico, a gente está falando de 1/3 são provenientes, né, de transportes, né, com carros, caminhões e aviões. Então tem uma grande importância dessa mudança, né, em relação a ESG na parte ambiental. Bom, agora a gente vai continuar falando um pouco de ESG, né, mas em relação um pouco mais sobre petróleo, né? A gente tem aqui a demanda, né, de petróleo em relação realmente, quais são os setores que demandam mais petróleo em relação tanto, quando a gente consegue observar aqui esse triângulo aqui, a gente consegue observar, né, o forecast, ou seja, a expectativa do Goldman Sachs, tá, em relação quais são os setores que devem demandar mais ou menos petróleo, né, nos próximos anos. Então a gente consegue observar também em relação a emissões, né? Então a gente consegue observar aqui que aço e também cimento, né, tem uma demanda abaixo ali em relação, né, a movimentações, ou seja, a gente consegue observar tanto que transportes também demanda muito petróleo. A gente estava falando no gráfico anterior que essa mudança de matriz energética é muito importante. Então a gente consegue observar que plástico também demanda muito petróleo e também a gente consegue observar, né, que transportes e também aço e cimento também tem grandes emissões de carbono, né? E também eletricidade, a gente consegue observar que tem uma demanda muito baixa de petróleo. E também, ao mesmo tempo, a gente consegue observar aqui, né, tanto quando a gente fala aqui de keep warm and cool, ou seja, a gente consegue observar aqui tanto em relação à temperatura, ou seja, tanto ar-condicionado, enfim, qualquer outro tipo de aparelho, né, que a gente consegue observar tanto para aquecimento ou para refrigeração também demanda petróleo. E também tem em relação aqui aos 3 principais, né, demandas, né, ou seja, 3 principais setores que demandam, como plástico, aço e também transporte. A gente consegue observar que também tem uma emissão, né, de gás. Então a gente consegue observar que a eletricidade é o que dispara e também outros, né, não tem ali especificado quais são os outros setores, mas é o que tem ali em relação, né, a 30%
em relação às emissões totais de demanda de petróleo. Tá? Então esses são os principais pontos aqui para todo mundo entender, né, que o petróleo não tem só o direcionamento para a gasolina, né, para o etanol, ele tem ali diversas utilidades, né, diversos setores que utilizam tanto para o plástico, como o cimento e também o aço e outros setores também da economia real que utilizam o petróleo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ESG, a gente vai pular ali, vai falar um pouquinho sobre o mercado americano, sobre o Fed. Então a gente tem aqui o balanço do Fed, né? A gente tem aqui essa linha mais escura, né, que é o tamanho do balanço do Fed em trilhões de dólares. O Goldman Sachs, né, espera que deva sair aqui de 8 trilhões de dólares para a casa dos 9 trilhões de dólares, mas os estímulos, como o próprio Jerome Powell falou ontem, né, vai começar a ser diminuído, isso que a gente fala de taper, né, ou seja, a diminuição dos estímulos vai começar em novembro, mas vai começar de forma gradual, vai acabar ali em 2022, mas a taxa de juros ainda não vai subir. Então, ao mesmo tempo, o mercado, né, até gostou desse tom do comunicado, né, do Banco Central americano. O Goldman Sachs, né, plotou esse gráfico justamente com essa expectativa. Né? Então, nessa linha aqui mais clara, a gente consegue ver nessa variação de 3 meses, né, o tamanho do balanço do Fed, então, ou seja, a gente consegue observar que o tamanho dos estímulos deva diminuir, né? Ou seja, os estímulos devem sair ali dos 3 trilhões para 2 trilhões de dólares, e o balanço total do Fed, né, a gente consegue observar que vai aumentar, mas ao mesmo tempo, né, os estímulos devam diminuir ao longo do tempo, ou seja, a gente está falando aqui de 2022, né, diminuindo para quase ali 0% em relação do que o balanço do Fed aumentou muito. Está falando de 131% quando a gente compara ali lá na crise de 2008, né, e agora também, né, 2020, teve uma grande injeção também de dinheiro. A gente está falando de 120 bilhões de dólares todos os meses. Então a gente consegue observar, tanto na crise de 2008, quanto agora na crise do coronavírus de 2020 e 2021, o Banco Central dos Estados Unidos aumentando gradativamente em relação ao balanço, né, do Fed. Então a gente consegue observar que teve um salto muito grande aqui e agora também, ao mesmo tempo, depois, né, que o balanço do Fed já estava muito elevado, agora teve um grande salto. A gente estava falando aqui que saltou de 4 para 8, ou seja, dobrou, né, o balanço do Fed. Nunca injetou tanto dinheiro na economia quanto agora. Tá? A gente está falando de expectativa de 9 trilhões de dólares, de acordo com o Goldman Sachs. E para isso, né, impulsionam diversas ações, né, e com algumas delas, alguns setores, né, estão outperformando, ou seja, performando até mesmo acima do S&P 500. Então a gente consegue observar aqui que tecnologia, né, ou seja, a gente consegue observar que tem uma relação muito forte, né, de ganhos, ou seja, de margem de lucro, expectativa, né, tanto agora para 2025, que tem um aumento, e próximo ali de até 2022, 2023, um aumento, e chegando próximo a 2025, não uma diminuição, mas uma tendência de alta para o setor de tecnologia. E o S&P 500 também, né, tirando a parte tech, né, ou seja, que a gente comentou aqui em cima, tem uma expectativa de alta, mas lembrando, se a gente tirar esse braço aqui de tecnologia, vai ficar ali flat após o ano 2021, 2022, ou seja, deva continuar, né, com os ganhos marginais, como o S&P 500 também, né, na mesma tendência. Tá? Então, lembrando, tecnologia ainda tem espaço de acordo com os principais analistas dos Estados Unidos, tá? Quando a gente tira também do setor financeiro. E por outro lado, como eu falei de tecnologia, são setores que são muito beneficiados, né? Então a gente está falando aqui das FANGs, né? Que é a Facebook, Amazon, Google, Apple e Microsoft. Mas um dado bem interessante que a gente consegue colocar nesse gráfico aqui, né? Que a gente fala aqui de capitalização do mercado, ou seja, de market cap das principais companhias. A gente tem um gráfico desde 2013 até agora, em 2021. Temos uma curiosidade aqui, que a única empresa que não tem ali uma capitalização, né, de 1 trilhão de dólares, né, que é o Facebook. Né? A gente está falando de que 968 bilhões de dólares de capitalização, e depois disso a gente tem, né, as principais companhias aqui. Né? A gente tem aqui a Apple, né, a empresa mais valiosa, 2,4 trilhões de dólares. Depois temos Microsoft, 2,24 trilhões de dólares. E depois temos aqui tanto a Amazon, né, também, como a Google 1,87 trilhões e a Amazon com 1,71 trilhões de dólares de capitalização de mercado. E muito desse movimento que a gente consegue observar desde 2020, né, que teve um grande salto, justifica claramente também uma das explicações esse aumento, né, em relação de liquidez no mercado, e as principais companhias que têm a maior atratividade, têm maior representatividade também sobre o S&P 500, como a gente consegue observar que o índice também vem batendo recordes nos últimos meses. Então é isso, Daniel, Hanna, são os principais pontos, os principais gráficos que a gente sempre comenta aqui no BMC Stock.